Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós outra vez no programa Luz na Penumbra para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, e nós estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Vamos hoje estudar a mensagem Publicações Espíritas, é o título, dia 16 de agosto de 1867, Sociedade de Paris, Médium Sr. M, em estado sonambúlico. Nota: o Sr. L acabava de anunciar que se propunha a fazer obras espíritas para vendê-las a preços fabulosamente reduzidos. Foi a esse respeito que o Sr. Morim disse o que segue em sono sonambúlico. Os espíritas já são hoje numerosos, mas muitos ainda não compreendem o alcance eminentemente moralizador e emancipador do espiritismo. O núcleo que sempre seguiu a boa estrada continua a sua marcha lenta, mas segura. Afasta-se de todos os propósitos preconcebidos e pouco se ocupa com os que vão ficando pelo caminho. Aqui os irmãos da espiritualidade superior nos mostram a condição que era naquela época e imagina hoje em dia, né? Se nós formos observar o censo ou os censos, a contagem de espíritas declarados é muito pouco ainda, comparado com aquela época é muito maior. Mas só que tem um detalhe: muitas pessoas se declaram isso, aquilo outro, mas têm uma simpatia e frequentam até centros espíritas. Sempre nós aprendemos, inclusive com Kardec e Leon Denis, continuador de Kardec, que não importam os rótulos, o que importa é o que nós fazemos com o ensinamento que nós recebemos. Então, pouco importa se eu me digo ateu, protestante, católico, budista, shintoísta, espírita ou o que quer que seja. Não importa. Importa se eu estou aplicando em minha vida aquilo que eu aprendo. E aquela pessoa que hoje segue de alguma forma a doutrina espírita e na verdade está seguindo a Jesus, né? Em última análise está seguindo a Jesus, lembrando da questão 625 do Livro dos Espíritos, nosso guia e modelo é Jesus, ou seja, é a Ele que temos que seguir, é a Ele que temos que imitar. Modelo nós imitamos, guia nós seguimos, então nós seguimos e imitamos a Jesus. Precisa ser assim. Nós não podemos imaginar que vamos seguir e imitar algum homem, por mais elevado que ele tenha sido, que não seja Jesus. Existem vários espíritos que são enviados à Terra por Jesus, que são entre nós, a evolução deles é entre nós e a evolução de Jesus. O patamar evolutivo de Jesus é o patamar de um espírito puro, espírito perfeito, que já atingiu a perfeição. Esses outros irmãos que vêm aqui para nos mostrar o que aprenderam já, eles aprenderam, claro, com Jesus. E nós vamos aprendendo com eles também. Mas, em última análise, como disse, o guia, modelo, quem nós devemos seguir, quem nós devemos imitar é Jesus. Então, nós temos muitas pessoas que se declaram desta ou daquela religião, se declaram agnósticos também, que são, no fundo, espíritas. Porque o que Kardec coloca como o verdadeiro espírita? Qual é a definição? Reconhece-se pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências.
A definição, então, não é aquele que frequenta o centro espírita, aquele que vai ao centro espírita ao menos uma vez por semana, aquele que estuda toda a codificação. Não. A definição de espírita, vou repetir, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos traz essa informação, esse conhecimento, essa classificação, digamos assim. O verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências ou más inclinações. Então nós temos aí um grupo de pessoas que não se dizem espíritas e que na verdade o são, pois estão muito mais dentro dessa classificação que nos trouxe Kardec do que muitos que frequentam centros espíritas, que estudam a doutrina espírita, que têm o livro dos espíritos de cor e salteado. Então a gente tem que ter cuidado com a definição de espírita. Tanto é que eu vou ler de novo esse trecho, esse parágrafo. Os espíritas já são hoje numerosos, mas muitos ainda não compreendem o alcance eminentemente moralizador e emancipador do espiritismo. Gente, isso aqui é, como diria um amigo meu, isso é ouro, isso é valiosíssimo o que esse espírito ou esses espíritos, né, estão nos revelando. Observem, o objetivo do espiritismo é moralizar o ser humano, o espírito encarnado ou desencarnado na condição de humanos que nós estamos, moralizar e emancipar. O alcance eminentemente moralizador e emancipador do espiritismo. Emancipar é libertar. Então, quando nós vemos algumas proposições por aí que muito mais escravizam, aprisionam do que libertam, nós pensamos, é espiritismo mesmo? É doutrina espírita mesmo? Nós precisamos pensar, raciocinar. Muitos dogmas, muitos rituais, muitas coisas que não têm nada a ver com o verdadeiro cristianismo e, claro, com o espiritismo. Então vamos com calma, vamos percebendo onde estão as amarras para que possamos ir soltando essas amarras. Sempre quando você for a um centro espírita, a um local que se diz um templo espírita, questione. Sim, questionar é bom, não é ruim. Questione. E se você for um trabalhador, um dirigente de casa espírita, questione. Questione os processos que estão acontecendo dentro do centro espírita. Será que realmente esse sistema é libertador ou é aprisionador? Não, deixamos aí para a reflexão de cada um, e cada um deve saber exatamente o que precisa ser modificado dentro de si e também das casas que se dizem espíritas. Vamos perceber aqui também nesse parágrafo que ele fala, olha, a marcha é lenta, mas é segura. É uma marcha que vai avançando lentamente, mas lentamente aos nossos olhos, mas ela não se afasta. Se nós formos muito rápido, é provável que nós nos percamos e então podemos acrescentar coisas dentro do movimento espírita que não são espíritas. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos ir com cautela. E finalizando aqui, ele diz, afasta-se de todos os propósitos preconcebidos e pouco se ocupa com os que vão ficando pelo caminho. Aquelas pessoas que acham que o movimento espírita deve ganhar um rumo absurdo, maravilhoso, epopeico, pode se perder e, entre aspas, bagunçar o movimento espírita. Então temos que ter cuidado. Aqueles que não concordarem com o movimento gradativo, mas, como ele fala aqui, seguro, eles vão ficando pelo caminho porque vão achando que a gente está muito lento, que a gente está muito pacato, etc. e tal. Agora, isso não quer dizer
que nós não devamos observar se nós estamos, digamos assim, na nossa zona de conforto. Não é isso. É você avançar mais do que deve. É querer andar rápido demais. Vamos aqui para o próximo parágrafo. Infelizmente, mesmo entre os que formam esse núcleo fiel, há os que tudo acham magnífico, assim da parte dos outros como da deles próprios, e facilmente, benevolamente, se deixam levar pelas aparências e vão tolamente prender-se no visco dos seus inimigos, de uma personalidade que diz despojar-se, dar seu sangue, seus bens, sua inteligência, pelo triunfo completo da ideia. Pois bem, relede a comunicação. E aí Kardec coloca entre parênteses comunicação que ele acabava de escrever. Então, pois bem, relede a comunicação e vereis que, da parte de certos indivíduos, tais sacrifícios não podem ser feitos sem segundas intenções. É bom que nós estejamos atentos. Quando nós estamos no trabalho, digamos assim, né, eu não gosto muito de falar que eu estou no trabalho do Cristo, porque eu ainda estou muito longe de fazer exatamente aquilo que o Cristo me orienta a fazer. Mas eu estou buscando trabalhar na seara do Cristo, eu estou tentando ser um bom trabalhador. Muitas vezes eu não consigo, é óbvio, mas algumas vezes a gente acaba conseguindo ajudar algumas pessoas com a nossa palavra, que é, na verdade, a repetição daquilo que Jesus vem nos dizendo para sermos verdadeiros cristãos, aquilo que a doutrina espírita vem nos falando, a definição de espírita que eu falei 2 vezes aqui hoje. Então, nós precisamos ficar atentos àqueles que se aproximam do trabalho. Podem ter ótimas intenções, mas será que realmente não tem segundas intenções? Nós precisamos aplicar, claro, em outro sentido, a frase do Erasto, a advertência do Erasto. É melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então é melhor que a gente não aceite de imediato uma ideia inovadora, digamos assim, e façamos uma análise completa, discutamos com os nossos irmãos de trabalho para poder aplicar. Mas nós precisamos ter toda a precaução que é do trabalho do Cristo. É daquele que se envolve no trabalho do Cristo, aquele que se envolve no trabalho da doutrina espírita. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas, todas as quartas-feiras, às 21 horas, pela nossa emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz, e também pelas redes digitais. Você pode ter mais informações em radioriodejaneiro.digital. E o nosso programa vai ao ar, como disse, todas as quartas-feiras, às 21 horas. Claro, Luz na Penumbra vai ao ar de segunda a sexta, das 21 às 21h55. Mas o estudo de Obras Póstumas é toda quarta-feira, às 21 até 21h25. E com reprises, quintas-feiras, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. O capítulo que nós estamos estudando atualmente é a minha primeira iniciação no Espiritismo. E aqui estamos fazendo a análise das publicações espíritas. Em 16 de agosto de 1867 foi dada essa mensagem na Sociedade de Paris, médium Sr. M, em estado sonambúlico. E a nota de Kardec diz: o Sr. L acabava de anunciar que se propunha a fazer obras espíritas para vendê-las a preços fabulosamente reduzidos. Foi a esse respeito que o Sr. Morim disse o que segue em sono sonambúlico. Nós então estamos vendo a análise dessas coisas que acontecem na nossa vida, né? A mensagem, a comunicação que L acabava de escrever. Ele era exatamente essa pessoa que estava querendo escrever livros e distribuí-los por preços baixíssimos para poder divulgar a doutrina espírita.
A gente aqui está entendendo que o Espírito está chamando a atenção para essas pessoas que às vezes elas vêm com belíssimas intenções, maravilhosas intenções, mas que devem ter segundas intenções. Nós precisamos estarmos realmente atentos a esse tipo de insinuações, de intenções, etc. e tal. Bem, vamos dar seguimento aqui à leitura do texto. Importa desconfiar das dedicações e das generosidades de ostentação, como da veracidade de pessoas que dizem não mentir nunca. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Os espíritos que aqui se encontram, encarnados ou desencarnados, são espíritos que ainda estão muito longe até de sermos espíritos bons. Não falamos nem de espíritos puros, mas espíritos bons, espíritos superiores. Não, nós ainda estamos numa condição muito longe dessa perfeição e muito longe, inclusive, dessa condição de bons espíritos ou espíritos superiores. Por isso que nós precisamos não só fazer isso, essa análise que os espíritos estão nos dizendo aqui, como uma análise íntima. Qual é a minha intenção em fazer isso ou aquilo? Qual é a minha intenção em estar nesse trabalho? Eu tenho que fazer essa pergunta. E aí, se eu identificar em mim qualquer coisa que não seja o divulgar o Evangelho de Jesus, divulgar a doutrina espírita, para poder ajudar tantas e tantas pessoas que se encontram numa situação de tristeza, de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, pensamentos suicidas. Então é preciso que nós estejamos bem atentos, tanto dos que se aproximam de nós, quanto de nós mesmos. Nós temos que ter essa análise, ter essa avaliação. Não vamos contribuir com a divulgação do Espiritismo se nós não fizermos todos os dias, não olharmos todos os dias para dentro de nós e perguntarmos: será que eu estou fazendo isso em benefício próprio? É claro que nós estamos fazendo em benefício próprio, porque os primeiros beneficiados com o trabalho do bem é exatamente aquele que executa o trabalho do bem. É o assistente, não assistido. Mas qual é a outra intenção que eu posso ter? Promoção? Divulgação de um trabalho que vai me render recursos financeiros? É preciso então que nós façamos essa análise constantemente dentro de nós. E o último parágrafo diz o seguinte: pretender dar uma coisa a preços impossíveis, sem prejuízo, é ocultar especulação. Fazer ainda mais, dar de graça a título de excesso de zelo, a título de brinde, todos os elementos de uma doutrina sublime, é o cúmulo da hipocrisia. Espíritas, tomai cuidado, diz aqui a mensagem. Temos que tomar cuidado, porque nós sabemos que existem lobo em pele de cordeiro, não é? Então nós precisamos estar atentos. Essa mensagem é uma mensagem de advertência, de realmente de fazermos essa análise, como eu disse, análise interior e análise exterior. Quando a pessoa está diante de um trabalho, e esse trabalho pode ser um trabalho com 2, 3, 5, 10 pessoas, ou um trabalho com 1.000, 2.000 pessoas, ela tem que ter muito esse cuidado. Porque Jesus já alertou há 2.000 anos. Virão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Essa mensagem aqui não é uma mensagem para que nós fiquemos o tempo todo desconfiados de todo mundo, mas é uma mensagem para que nós estejamos alertas. Por isso ele termina dizendo: espíritas, cuidado, né? Então vamos ter cuidado com tudo o que aparecer de novo, com todas as ideias, mas também não vamos pura e simplesmente recusar as ideias,
porque muitas vezes são ideias maravilhosas. E a gente recusa aquela ideia, uma ideia que poderia ajudar muito na própria divulgação da doutrina, no próprio auxílio às pessoas que necessitam desse auxílio. Então, nós temos que ter um equilíbrio muito grande. Por isso que o nosso Kardec foi chamado por Camille Flammarion de o bom senso encarnado. Não é fácil ser um Kardec, né? Agir como Kardec agia, mas é preciso que nós busquemos isso, é preciso que nós tratemos de sermos, como Jesus disse, prudentes como as serpentes, porém simples como as pombas. Ou seja, nós temos que agir normalmente e fraternalmente com todas as pessoas. Temos que receber dos nossos irmãos que estão no trabalho conosco as ideias, sim, as orientações, sim, mas, como disse, é preciso que nós nos reunamos, conversemos, façamos com que as pessoas possam ter a análise de tudo o que está acontecendo, de tudo que é novo, que vem ao encontro do trabalho em que nós estamos inseridos, né? Na diretoria da Rádio Rio de Janeiro nós temos debates, né? Somos 8 diretores e, a menos que seja algo absolutamente urgente, nós conversamos, debatemos e, quando chegamos a uma conclusão, adotada essa conclusão, essa resolução dentro da Rádio Rio de Janeiro. Então, é claro que uma pessoa só pode pensar de uma forma, mas os 8 dando opinião, ou pelo menos, 5, 6, por vezes não é possível ter opinião logo de todos os 8. Nós temos os nossos trabalhos, as nossas ocupações fora da Rádio Rio de Janeiro, mas é preciso que nós avaliemos bem cada situação que se apresenta para nós. Já falei aqui, inclusive no programa, que certa vez nós recebemos uma proposta de uma empresa daqui do Brasil mesmo, de um estado não do Rio, e que essa proposta era financeiramente muito legal, muito boa para a rádio. Porém, não era uma proposta que iria, digamos, ao encontro dos objetivos da rádio. Nós ficamos preocupados, debatemos, até que chegamos à conclusão que não iríamos aceitar essa proposta. Muitas vezes, alguns irmãos preocupados com a situação da rádio, claro, todos nós ficamos preocupados nesse momento de baixa arrecadação, muito baixa arrecadação, por sinal, e propõem certas coisas e nós vamos debatemos. Todas as ideias que nos são encaminhadas, nós colocamos em debate no grupo da diretoria. Porém, nem tudo se pode aplicar. Aliás, muitas vezes, poucas coisas podem ser aplicadas. Porque quando eu enxergo pelo meu ponto de vista. É a vista do meu ponto, é a vista do meu olhar. Mas existem outras pessoas que enxergam de outra maneira e isso é muito bom. É por isso que temos que ter essa avaliação. No centro espírita, a mesma coisa. Na sua igreja, a mesma coisa. Em qualquer lugar que você esteja, na empresa, inclusive, a mesma coisa. Não se pode tomar uma decisão de uma forma unilateral, uma pessoa só tomando aquela decisão. É muito perigoso isso. A probabilidade do erro é muito grande. Bem, meus irmãos, nós estamos terminando aqui o nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer imensamente o carinho que vocês têm nos enviado, as suas mensagens, não só aqui no Luz na Penumbra, mas em vários outros programas que nós participamos, vários outros programas da Rádio Rio de Janeiro. Então, agradecer imensamente o carinho que cada um de vocês devota a nós da Rádio Rio de Janeiro e divulguem mais, ajudem mais financeiramente a rádio, sim, porque a rádio está passando por um momento dificílimo, mas que nós vamos superar isso com certeza, mas todos juntos. Não desligue seu rádio, não saia daí da internet, porque vem aí
o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje, com o nosso estimado Antônio de Pádua, como todas as semanas, nós estudaremos os itens 14 subsequentes que tratam do tema o suicídio e a loucura. E, para o suporte técnico, temos o nosso estimado Pablo. Então, vamos dar um olá para o Antônio, uma boa noite, e pedir que ele nos auxilie na compreensão desse tema, o suicídio e a loucura, e de que maneira, né, se há uma forma de você não cair nessa armadilha e se há como fazer. Olá, Antônio. Olá, Marta. Muito boa noite. Boa noite. A gente às vezes pensa que suicídio, loucura, não tem muita coisa a ver com essa história aqui que Kardec está propondo, que são as nossas aflições, né? Mas se a gente pensar bem, a pessoa quando se propõe a cometer o suicídio é porque deve estar numa aflição muito grande, né? Exatamente. E a loucura também pode ser uma consequência da aflição, ou seja, a pessoa não consegue resistir às dores causadas pela aflição e acaba perdendo o tirocínio, o entendimento e acaba partindo, ficando louca, ou até, se não está louca declarada, está louco o suficiente para cometer o suicídio, porque a pessoa sã não vai cometer o suicídio. Claro. Né? Então, como nós estudamos no último programa, a resignação ante as dificuldades, as aflições, Kardec aqui, nesse primeiro parágrafo, vai falar justamente sobre isso. O que leva a gente a esse ponto extremo do suicídio e da loucura? Como diz aqui, a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ou seja, para que a gente fique imune às tentações de suicídio ou que chegue aos termos de ficar louco, é preciso que nós tenhamos calma e resignação na maneira que nós encaramos as coisas da vida aqui, da nossa vida terrestre, e adquiramos confiança no futuro, aquilo que nós estamos falando desde o começo do livro. A fé no futuro, fé na vida futura, confiança em Deus, na justiça de Deus, confiança nas leis do universo. Então isso nos dá realmente uma calma para encarar a dificuldade. Vem uma dificuldade muito grande, mas encarar, porque eu tenho confiança em Deus, tenho confiança no futuro, que isso um dia vai passar, e fico resignado, me resigno ante a dificuldade, porque eu entendo que eu estou passando por aquilo por motivo, tem uma justiça ali amparando os motivos que me deram esse sofrimento. Então nós temos um respaldo para evitar que cheguemos a esse ponto do suicídio e da loucura, que a pessoa chega a esse ponto pelo desespero que se encontra nas suas aflições, nas suas dificuldades, pelas quais
todos nós passamos. Todos que estamos aqui neste planeta, de provas e expiações, é porque, eventualmente, vamos sofrer essas expiações, passar por provas, e elas podem ser de tal forma que a gente não resista. E aí gera esse problema. E como é que a gente vai resistir? Com calma, resignação, confiança no futuro. Então, essa era a primeira sentença aqui já de estudo, não precisava nem se alongar para o resto do texto, porque isso aqui já nos mostra o que é a proposta de Kardec, qual a proposta do Espiritismo para nos aliviar das aflições, que são as piores coisas pelas quais nós passamos, são as aflições. É o inverso do bem bom, é a aflição. Nós não queremos uma aflição, ninguém quer passar por aflição, mas já que vamos passar, vamos tentar passar galhardamente, sim, com elegância, com confiança, com fé no futuro, com resignação. Então diz ele aqui, com efeito, é certo que a maioria desses casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. A coisa é tão grande que falta você coragem para suportar, ou você enlouquece ou quer acabar com a vida. Se, portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, o homem recebe com indiferença, mesmo até com alegria, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva-lhe a razão dos abalos que, se não fora isso, o teriam perturbado. Então está claramente aqui demonstrado que isso vai evitar que nós cheguemos a esse extremo, suicídio, loucura, ou se não chegarmos a esse ponto, fiquemos num desespero tal que faz com que nós cometamos mais erros. Aí não por dolo, mas por não estar equilibrado o suficiente, acaba errando até o caminho de casa, tropeça na rua, porque o desespero é tão grande, você não presta atenção, acaba sofrendo um acidente. Você não fez aquilo de propósito, nem por dolo, nem para prejudicar ninguém, mas você está tão desesperado que fica desatento. É verdade. Então não chegou ao ponto do suicídio da loucura, mas é um caso drástico. E qual é a maneira que você tem de encarar isso? É você ter confiança no futuro, na justiça de Deus, ter calma e resignação para enfrentar as coisas. Além do que, quando você está com calma, resignação, confiante, os espíritos vêm em seu socorro, lhe ajudar, que você está numa vibração boa, necessitando de ajuda, eles têm como. Agora, se você está fervendo, eles podem querer ajudar, mas não conseguem nem chegar perto. Você está que nem um arame farpado, como é que eles vão chegar perto? E você então, nem percebe, né, a presença deles. Né? Não percebe, você fica no desespero. Tem gente que nem acredita nisso, então eles têm mais dificuldade. Então a vida para eles só transcorre de uma maneira serena quando está numa boa. Quando a vida está numa boa, vai tudo direitinho, mas bastou um tropeço, uma coisa, cai num desespero tal. E nós sabemos que vamos passar na vida tanto horas boas quanto horas não boas. Então nós temos que estar equipados para enfrentar os dois casos. Não abusar demais quando está na boa, com a soberba, com o desperdício, né? Para prodigalidade, mas também não vamos também entrar no desespero quando a situação está ruim. Nós temos que ser equilibrados. E esse equilíbrio vem com a calma, com a esperança, com a resignação, que o entendimento trazido neste capítulo nos dá. É verdade. Entende? Então eu acho que... O que tem suicídio de loucura a ver com isso? Tem por causa disso. Claro. Que é o ponto culminante da aflição, do desespero. Dá-se a mesma coisa com os suicídios. Se excetuarmos os que se dão em estado de embriaguez ou de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é evidente que tem eles sempre por causa um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. Ora, aquele que está certo de que só é infeliz por um dia e de serem melhores os dias seguintes, enche-se facilmente de paciência, só se desespera quando não vê nenhum termo aos seus sofrimentos. E que a vida humana, com relação à eternidade, senão bem menos que um dia, mas para o que não crê na eternidade e julga que tudo se acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto, pelo infortúnio, só vê na morte a solução para as suas amarguras.
nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Né? E nós sabemos que isso só vai complicar mais ainda a situação. Exatamente. Então o desconhecimento ainda leva para essa agravante. O desconhecimento levou ao suicídio, que vai levá-lo a piorar a situação ainda mais, por falta de conhecimento. Sim. Se tem conhecimento, senão não, me suicidar não vai resolver o problema. Só vai agravar. Melhor eu fazer força para tentar passar por isso que estou passando aqui. Está ruim, está muito ruim, está duro, mas é melhor fazer força para passar por isso, me resignar com esta situação, porque para não ficar pior. E amanhã o sol vai vir. Vai acabar a tristeza, vai acabar a nuvem, vai acabar o chuvarel, mas vai vir aí o sol amanhã. Cada dia é um dia novo. Começa tudo novamente, né? Isso. E isso a gente só adquire com certeza aquela fé raciocinada. Mas outras pessoas têm uma fé, assim, sem essa base. Nossa, tem. Mas é uma fé até certo ponto claudicante. É uma fé que questiona a justiça de Deus. Mas Deus deixou acontecer isso comigo. Como pode? Eu não mereço. Então, é uma fé que só funciona bem na hora do bem bom. Na hora que vem o mal, a gente já fica em dúvida. Agora, a fé verdadeira, raciocinada, que tem uma linha de raciocínio, de entendimento, esta fé tem base. Ela sustenta você de qualquer lado que venha o vento. Isso. A favor ou contra, ela está te sustentando. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, nas ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Quer dizer, o materialista ainda tem essa agravante de não crer na vida futura, não crer na espiritualidade. Então ele acha que vai resolver com a morte. Ou seja, ele, no fundo, é um covarde, porque ele não consegue enfrentar as encrencas que ele mesmo aprontou. Na verdade, as encrencas estão aí porque ele aprontou. Ele quer fugir das encrencas se suicidando. Por falta de conhecimento, Marta. É falta de conhecimento. Exatamente. E prefere acabar com a vida como se isso fosse resolver. Quando se vê homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estou tentando convencê-los de que se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Ou seja, é verdade. Quando um cientista vem tentar provar a você que nada existe além da morte, que é o vácuo, é o nada, está incentivando você a se matar. Por que eu vou antecipar esse nada? Já não está bom aqui, não tem perspectiva nenhuma de melhorar. Acabar logo com isso, vou logo ver o que não tem nada na frente. Então, no fundo, eles estão meio que cúmplices nessa história, né? Sem dúvida. Não sei se vão arcar com alguma responsabilidade nisso ou não. Não cabe a mim aqui julgar, mas dá a impressão que, pelo que Kardec está falando aqui, que eles vão ter uma certa responsabilidade nisso. Que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compreensão podem oferecer-lhes? Que esperança eles podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. Começou a chover, pum, me mato. Me matar, vai chovendo. Você tem que saber que um dia a chuva para. Não adianta. Não, começou a chover, vou me matar logo que eu não quero me resfriar. É verdade. Só pode ser isso, cara. Meu Deus do céu. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Então estava certo, tá vendo? Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar em suicídio. Daí, numa palavra, é a coragem moral. Para enfrentar as vicissitudes tem que ter coragem moral. Coragem
física, material, a coragem moral de enfrentar a história. Porque muitas vezes o problema que leva ao suicídio é um problema moral. Não é econômico, não é doença, não. É um problema moral que você causou e agora está com dificuldade de enfrentar a responsabilidade que o problema está trazendo. Aí apela para o suicídio. É falta de coragem de enfrentar a própria encrenca que você inventou. Se você sabe que você inventou aquilo, você sabe que se você inventou, você pode desinventar. Mas se você for capaz de inventar uma encrenca, Deus não vai deixar você sem solução. E a solução está em você. Mas se eu fiz a lambança, se eu sujei, eu vou limpar. Se eu quebrei, eu vou colar. Se eu espalhei, eu vou juntar. Ué, se eu fui capaz de fazer tudo errado, por que eu não posso fazer o certo? Sim. Vou trabalhar para isso. Não, prefiro me afastar, me mato e acaba o problema. Deixa para os outros juntar, para os outros limparem. Então, seu raciocínio leva a ver que você está criando mais problemas ainda. Com certeza. Entendeu? E que não pode ser terceirizado. Não tem como. Mas quem somos nós aqui para me excluir na cabeça de cada um? Kardec está falando aqui, mas nem todo mundo entende, nem todo mundo aceita. Precisa de coragem para encarar isso aqui, Marta. É verdade. Precisa de coragem para enfrentar as dificuldades. Né? E a coragem vem do alicerce que você tem. Seja um alicerce moral ou físico ou moral. Você tem um alicerce moral que a doutrina lhe traz, lhe propõe, você consegue ter coragem moral para enfrentar a dificuldade. Até porque, eu repito, nós sabemos que nesse momento não estamos sós. Nós, amigos espirituais, vendo a nossa disposição para enfrentar o problema, para sair do problema, vem em nosso auxílio. Se o problema valia 100, passa a valer 10. Como você leu no outro dia, que o credor diminui a conta quando eu ver que você está a fim de pagar. Se está a fim de pagar, tá, então vamos resolver aqui, diminuir para você sair logo de uma vez. É o que eu falei, é o esforço que você faz para vencer as suas dificuldades. O universo todo vive em função do esforço. O que é o esforço? O esforço é o trabalho. Trabalho é vai resultar em alguma coisa. Trabalho na física é a mesma grandeza da energia. Força vezes espaço. Então, o universo vive disso. É o esforço que sempre alguém ou algo está fazendo no universo para que ele funcione. E aí isso dá-se o nome ou de trabalho ou de energia. Quando está acumulado, não está se empregando, é energia. Quando você começa a usar essa energia, ela tem o nome de trabalho. Sim. Então, nós temos que trabalhar sempre para poder movimentar as coisas e podemos melhorar. Então, vamos usar o trabalho em benefício nosso, ou seja, de nos tirar do atoleiro. Se eu estou no atoleiro, eu vou trabalhar para sair do atoleiro. Tem energia dentro de mim para isso. Eu tenho. E os amigos vêm ajudar, porque estão vendo o meu esforço. Estão vendo que eu estou seguindo a regra básica do universo, que é me esforçar. Me esforçar para me tornar melhor, me esforçar para sair da encrenca, me esforçar para ajudar os outros, me esforçar para aprender. Todo esse esforço faz com que a gente consiga viver melhor. Não é que deixe de passar pelas dificuldades, mas vamos passar meio que, como diz aqui, meio que por cima. A dificuldade está ali, mas eu estou no comando, eu estou pilotando a nave. Tem a dificuldade, mas está no meu controle aqui. Entendeu? É como aquele piloto que pousou no Rio Hudson. O avião parou os motores, porque os gansos queimaram os motores. Ele ficou frio, calmo, não, peraí, está comigo. Eu vou pousar na água. Então, ele não ficou desesperado, deu chilique, ataque, se matar, ou ficou maluco, não. 150 tantos passageiros. Vou pousar na água. Você acha que ele estava sozinho? Entendeu? Tava lá os irmãos Wright, Santos Dumont, tudo com ele lá para pousar aquele troço, cara. Vamos pousar aqui. Esse filme é maravilhoso. É, né? Porque ele sabia o que estava fazendo, confiava em si. E vou fazer, cara. Não ficou desesperado, dando ataque. Não, vou fazer, pronto. Não foi nem ele que botou na encrenca, foram os gansos. É. Mas a encrenca tá aí, eu tenho que resolver. Então você vai fazer. É essa coragem moral que a gente tem que adquirir. Isso. Vai enfrentar, porque a dificuldade tem. Você daqui, não sei se tem uma dificuldade aqui na esquina, outra em casa, outra. É toda hora. Não pode me desesperar. Eu tenho que
tocar para frente. E graças a Deus, não estou sozinho nisso. Tenho certeza absoluta. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas a nos informar sobre a situação infeliz em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Entre os suicidas encontramos aqueles cujos sofrimentos, mesmo sendo temporários, em vez de eternos, não deixam de ser menos terríveis, levando-os a refletir que não vale a pena sair daqui antes do tempo ordenado por Deus. O espírita tem, assim, vários motivos para contrapor a ideia de suicídio. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para cair no outro ainda pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao se matar, que vai mais depressa para o céu, que o suicídio, quer dizer, se engana que se ao matar vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com aqueles que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. E na própria Igreja Católica no passado, não enterrava os suicidas no cemitério, que todos eram cemitérios no fundo da igreja, né? Ou em sepulturas nas paredes da igreja. O suicida não podia ser enterrado ali, você vê. A igreja já tinha uma noção para mostrar para as pessoas que o suicídio não é uma boa, né? Ela não tinha essa ideia aqui do Kardec, mas já tinha a noção de que não é conveniente. Era uma infração, né? Partir para o suicídio. A consequência de tudo isso é que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contar aos próprios interesses. Por isso mesmo é considerável o número dos que têm sido impedidos de suicidar-se, graças ao Espiritismo, sendo justo concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, oxalá, não haverá mais suicídios conscientes, comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas sob o ponto de vista do suicídio. Verificamos que a lógica das primeiras conduz a ele, quer dizer, conduz ao suicídio. Quanto à lógica espírita, o evita o suicídio, o que é confirmado pela experiência. Não. Então, Marta, é aquele negócio. Nós aprendendo, estudando, ganhando essa base, criando essa coragem moral, nós vamos enfrentar as nossas dificuldades, nossas aflições, sem sermos levados a esses extremos do suicídio, porque sabemos que não vai resolver bolhufas, e a loucura que, perdendo a razão, perdendo tudo, vamos ter que voltar para começar tudo de novo. Que um dia vamos estar lúcidos para continuar encarando o problema. Sim. Se a loucura nos afastou, na outra encarnação vamos vir sem loucura para continuar enfrentando aquilo que aparentemente nos livramos. É verdade, Antônio. Quer dizer, então, na realidade, o que a gente precisa, diante das dificuldades, né, que nós enfrentamos, é essa certeza, essa fé no futuro, essa certeza de que Deus é justo, é bom, é misericordioso, e se você está passando por alguma dificuldade, tem uma razão de ser, aquilo não é aleatório, né? Não é injusto, porque Deus é perfeito, bom e justo, e nessa certeza você então adquirir calma, adquirir resignação, entendendo que aquilo vai passar. Olha, por pior que seja, vai passar. E a informação que ele nos deu, no último estudo, era de que o auge do sofrimento é o prenúncio da cura. Então, se eu estou passando por algo muito difícil, muito complexo, muito doloroso, eu já sei que a cura está chegando. Ou seja, vai passar em breve. Então, se eu tenho certeza que vai passar em breve, que Deus é justo e que quem produziu aquela dificuldade fui eu mesmo, com certeza só me cabe ter calma, ter resignação e fé no futuro, na certeza de que isso tudo vai passar e você vai ter um novo amanhecer
tranquilo, né, calmo, sem tempestade. Mas essa certeza, que é a coragem moral, é que vai produzir esse ato que vai me livrar da loucura, né, e do suicídio. Então, vendo essa conclusão parece mais uma equação matemática, né? Que a gente então se despeça, dando boa noite e desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.